Bora lá, agora eu vou te contar um pouco mais sobre a LTA e LTB e como a aula passada foi sobre suporte e resistência e a lateralização, acabei pegando uma operação aqui, ó, coloquei quinhentão nessa linha aqui. O que está acontecendo? Vou mostrar agora, vai finalizar agora a operação positivo, tá? E o que aconteceu aqui? Qual foi o gatilho que eu acabei batendo o olho aqui? Infelizmente, na aula passada não deu para me aplicar, né? Porque eu não tinha visto, estava procurando ativos aqui para mostrar sobre a LTA e LTB. E agora acabei achando algo bem lateralizado. Olha como está lateralizado esse ativo, né? A gente consegue ver que está em um zigue-zague louco e não sai dessa movimentação. E olha quantas vezes tocou nessa linha onde eu tracei aqui, ó, essa linha de suporte. Olha quantas vezes tocou e respeitou. Tocou, subiu. Tocou, quase tocou, subiu. Quase tocou, subiu. Aqui, movimentação. Tocou, subiu. Tocou, subiu. Aqui, tocou, subiu. Aqui, qual que foi o gatilho? O que eu estava vendo? Eu estava observando essa vela e ela começou a descer aqui. Quando ela chegou nessa posição, ela começou a retrair. Quando ela começou a retrair, eu falei, posso deixar uma taxa aqui, posso fazer uma entrada aqui. Fiz a entrada e a vela acabou respeitando 100%. Ela chegou muito próxima ao suporte e acabou, né, chegando nesse suporte, vamos dizer, secundário, né, aqui, ó. Que a gente consegue ver que aconteceu essa mesma movimentação exatamente nessa região aqui, ó, que a vela tocou e ela retraiu, e logo em seguida ela veio de alta. Então, o suporte e a resistência, ó, se a gente buscar aqui, ó, a gente vê acontecendo inúmeras vezes, certo? O maior suporte, né, o maior nível desse suporte é aqui embaixo, onde tem ali os últimos toques aqui. Mas antes a gente consegue ver que respeitou inúmeras vezes. Aqui tocou aqui e retraiu, aí depois aqui tocou e retraiu, tá vendo aqui, ó, que a vela veio alta, aí depois rompeu, veio aqui em cima e depois subiu de volta, aí tocou, retraiu, retraiu. Então, sempre que tocava, subia, ó, nessa linha, nessa região. E aqui aconteceu a mesma coisa. Certo? Essa vela agora, ela tá forçando muita barra, ela tá indo lá embaixo, provavelmente vai começar uma movimentação de alta aqui de novo, então vai dar para pegar mais uma operação aqui, eu já deixei uma taxa de 500 aqui, e olha só, tocou lá, a vela já voltou, ó, já veio com movimentação de alta. Então a gente espera aqui, ó, 50 segundos, a gente surfa toda essa movimentação e bota aí mais praticamente R$500 no bolso, e em poucos minutos, no mesmo gráfico, analisando o mesmo gráfico, a gente colocou aí pouco mais de R$800 no bolso. Então é doideira. Muito bom. Mas vamos lá. Mais uma, olha só. E respeitando exatamente o que eu te mostrei, que era o suporte e resistência da aula passada, tá? Então, por isso também é muito importante você estar botando em prática, nem que seja na conta demo, né? Para você clicar aqui e abrir a conta demo também é válida, né? Você pode estar usando aí a conta demo para estar treinando e ver se você está afiado mesmo no conhecimento que eu estou te passando. E tá lá, mais um win, ó, utilizando o suporte e resistência aqui que eu ensinei na aula anterior, ó. E tá lá. Mas enfim, galera, aqui a gente pegou aqui, eu poderia ficar aqui operando aqui, né, surfando esse suporte resistente, mas eu tenho que passar para vocês sobre a LTA e LTB, e vamos lá. Pessoal, eu vou puxar do passado, tá? Para ver aqui melhor, para puxar do passado aqui, do que a gente ficar tentando buscar no atual, sendo que pode demorar muito e essa aula acabar se prolongando demais, certo? Vamos aqui nesse NZD-USD a gente já consegue ver uma LTB. O que é a LTA e a LTB? A LTA é linha de tendência de alta, tá? E a LTB é linha de tendência de baixa. O que significa? Toda vez que o ativo tiver uma tendência de baixa, você vai traçar uma linha por cima dos topos, tá? Porque o que é a tendência de baixa? A tendência de baixa nada mais, nada menos é o mercado começando a desvalorizar. Então, o que acontece com a desvalorização? Por que o ativo desvaloriza? Ele desvaloriza porque a movimentação gráfica, a tendência de baixa, ela é formada por fundos rompidos. Como assim fundos rompidos? Você lembra de suporte e da resistência? Quando o ativo está lateralizado, o que acontece? Ele vai fazendo o zigue-zague, vou desenhar aqui para você ver, ó, ele vai fazendo o zigue-zague dessa forma aqui, certo? Lateral. Então, o que é o lateral? Ele pega e vai sempre fazendo assim. Então, não tem tendência para alta, nem tendência para baixa, ele fica em linha reta, certo? E qual que é a diferença dele para LTA e para LTB? A diferença é, a tendência, a LTA, por exemplo, você vai utilizar na tendência de alta. E o que acontece para ser uma tendência de alta e não lateralização? Acontece isso daqui, ó. Essa movimentação aqui, ó. Sempre tem um rompimento. Então, por isso tem um movimento de alta. O que é o rompimento? Por exemplo, se você tivesse botado aqui uma linha no topo e falado que era uma resistência, ó, sempre está sendo rompido, sempre o movimento é acima dela, vai acima dela, sempre rompe. E você lembra que a resistência, eu comentei que quando toca nela, você sempre opera para venda? Lembra, né? Então, essa é a movimentação, tá vendo? Sempre que toca na resistência, ela vai romper.
e aí forma o quê? Uma tendência de alta. E na tendência de alta, o que você faz? Você faz uma linha por baixo aqui, ó, onde vai tocar a perna, o fundo, né? No caso, vai formar um fundo quando toca nessa linha. E aqui, ó, isso é um exemplo de LTA, tá? E aqui, no gráfico, aqui nesse movimento aqui, ó, a gente vê que tem uma tendência de baixa. E aqui dá pra gente traçar o quê? Uma linha de tendência de baixa. O que é essa linha de tendência de baixa? É exatamente isso daqui, ó, tá? Exatamente isso daqui. É uma linha que passa na tendência de baixa. Ah, Júnior, mas não está respeitando perfeitamente, não está chegando a tocar 100% ali e respeitar. A LTA ou a LTB, você pode utilizar ela como primária ou secundária. Você vai analisar o que está dando certo e o que não está dando certo. Né? A gente consegue ver aqui que aqui é o início do topo, supondo que veio fazendo essa movimentação, e aí a gente viu a partir desse topo aqui, ó, certo? A gente viu essa LTB. Aí, o que eu iria falar? Eu ia pegar aqui, vamos ignorar essa linha aqui, eu vou apagar ela. Você ia pegar aqui, ó, pô, tá aqui, eu tô vendo que tá numa tendência de baixa, né? Começou uma tendência de baixa, e aqui tem uma LTB. Então, o que eu faço? Você vai identificar exatamente isso daqui, ó. Tocou na linha, olha só. Se você observar, ó, vou deixar tudo circulado, tá? Aqui dos pontos que eu tô fazendo aqui, para você entender e observar. O primário que eu falo é exatamente isso daqui. É você observar que toda vez que toca na linha, praticamente tem uma inversão. Então, olha só, aqui a gente viu era o início. A gente só vai operar LTA ou LTB quando a gente observar e ver realmente que tem essa tendência de baixa. Então, aqui teve a tendência de baixa, suponho que a gente moviu esse topo descendo aqui e falou, pô, aqui tem uma LTB legal para pegar. Aí veio, olha só, essa vela daqui, ó, ela chegou muito próxima aqui dela e já veio a inversão. Aí logo em seguida, essa vela aqui, ela veio aqui em cima, muito colado, e já derreteu. Ela veio, deu uma retração. Aqui dava para pegar um win na retração. Logo em seguida, essa vela ela chegou a vir aqui em cima. E depois ela retraiu 100%. Então no toque, aqui ó, no toque na linha, aqui ó, chegou aqui bem próximo, já dava para você operar para venda. Tá? E aí a linha da LTB ia respeitar também. E olha só a movimentação. Olha logo em seguida o que aconteceu aqui. A vela veio, tocou aqui. O que aconteceu logo em sequência? Vela de baixa aqui, daria para pegar um em venda. A vela seguinte aqui, ó, tentou romper, só que começou a retrair. Por essa retração que aconteceu, após meio que um rompimento aqui, no caso a gente chama isso aqui de falso rompimento, tá? Que é quando vai e já corrige o preço logo em seguida. Aqui, ó, ela tentou fazer o rompimento, mas não conseguiu. A gente viu a perca de força nesse pavio, que a vela ela tocou aqui em cima. O pavio ela é uma sombra, certo? Ela veio aqui em cima e ela começou a retrair. Próxima vela dava para ter pego outro win, porque a vela veio derretendo, certo? E logo em seguida, olha só, outra vela que tentou ir, não conseguiu, retraiu. Olha em seguida, velinha de baixa, dá para pegar mais um win. E essa vela daqui, você decide, aqui a meta já estaria batida, sabe? Somente em uma LTB, somente analisando LTBs, beleza? E aqui mais pra frente, ó, mais operações daria para ser pegas. Olha aqui, tocou aqui em cima, ó, mal tocou, ó, chegou muito próximo, derreteu. Essa vela daqui, ela abriu de alto, tá vendo a sombra, o pavio? Ela chegou a tocar aqui, depois derreteu, dava para ter pego o win aqui. Logo em seguida, ó, tocou de novo, velinha de novo de venda aqui, ó. Essa vela daqui, você não pegaria de primeira ela não, mas se ela estourou de alta aqui, dava para pegar a retração e pegar esse pavio. Né? Mas não, na próxima vela, olha a vela de baixa que aconteceu. Então assim, isso é a LTB. Isso é, olha aqui, de novo, outra movimentação. Tocou, retraiu, velinha de venda, tá vendo? Aqui tentou de todas as formas romper e olha em seguida. Veio caindo de novo, dava pra pegar o win, entendeu? Então assim, e aqui mais pra frente aqui dava pra ficar tentando pegar? Olha, não aconselho, porque aqui já, né, ficou muitas velas aqui, logo muito acima da LTA, da LTB no caso, então não compensaria. Mas mesmo assim, dá pra você ver que em apenas uma LTB, um ativo, você consegue bater sua meta só analisando aquilo, né? O resultado pode ser surpreendente por causa disso. E isso é uma LTB. A LTA, vamos ver se eu consigo achar um exemplo aqui dentro desse mesmo ativo aqui, de uma LTA, por exemplo. Aqui a gente consegue ver a distância, né? No caso, bem distante aqui, uma LTA. Então, vamos dar uma olhada aqui, tipo aqui. Tá vendo? Toda vez que tocava, ó, tocou, subiu, tocou, subiu. Aqui tocou, subiu, certo? Tocou aqui, subiu. Então aqui seria uma LTA, tá? Só que essa tá um pouco distante, ela demoraria mais porque tava dando muito pico de alta e muito pico de baixa, né? Então tipo, era uma sequência mais longa, né? Aqui não, aqui tava mais próximo, tava mais em zigue-zague ali, né? Tocava rápido, já descia. Mas aqui é um exemplo de LTA, tá? É o que? Uma linha de tendência de baixa. Quando é linha de tendência de alta,
Quando é linha de tendência de alta, a linha fica por baixo. Quando é linha de tendência de baixa, ela fica por cima, assim, do gráfico, né? Nos topos. A linha de tendência de baixa, ela fica tocando nos topos, tá? E a linha de tendência de alta, ela fica tocando nos fundos, né? Sempre por baixo dos fundos ali que são feitos, né? Nessa movimentação do zigue-zague. Então aqui, ó, vou circular todos os pontos igual eu fiz a outra, a partir do momento da visualização da LTB, tá? Da LTA, no caso. Aqui já deu para visualizar. Aqui também. Eu vou ter que puxar aqui. E aqui também, ó. As LTAs e LTBs, elas podem durar muito e podem durar pouco também, então tem que ficar de olho. O importante é você bater a meta rápido e já parar, entendeu? E ficar olhando outros ativos também. O que aconteceu aqui, pessoal? Aqui começou, a partir desse fundo e esse outro fundo ter tocado muito próximo aqui, ó, tá vendo? Acaba sendo a LTA. Você pegou aqui dois fundos praticamente idênticos aqui, sempre em movimentação de alta, então aqui a gente consegue perceber. E olha só, tocou na linha, ó, veio aqui embaixo, mas já voltou subindo, certo? Aqui chegou muito próximo de tocar, já subiu. Desceu, tocou, subiu. Então aqui você operaria para compra. Na LTA você sempre opera para compra e na LTB sempre para baixo, tá? E aqui foi onde finalizou essa LTA, né? A vela veio, tocou, fechou mais embaixo um pouquinho, aqui deu para pegar um win e depois ela só subiu, certo? Aqui só subiu e não teve mais como pegar se baseando nessa LTA toda aqui não. Mas se você puxasse aqui igual eu puxei, ó, aqui ó, você acabaria vendo, ó, outro ponto que talvez daria para você pegar um win, só que eu não aconselho depois de ter acontecido rompimento assim não, entendeu? Porque aqui esticou demais, tá vendo? Então não compensaria você pegar. Mas vamos ver, aqui ainda tá lateralizado, olha só, tocou aqui na linha, ó, chegou próximo, já veio de vela de verde, tocou aqui na nossa resistência, e aqui ó, essa vela daqui, ela tocou lá em cima, ela retraiu e depois veio de baixo. Então é isso que eu falo, é o básico, é o feijão com arroz que dá certo, aqui no suporte na resistência e aqui na LTA e LTB. Uma outra coisa que é muito importante para você analisar, junto com a LTA e LTB, é que geralmente, você pode usar de secundário, tá? O seguinte, toda vez que está numa tendência de alta, é rompimento de resistências, né? Eu vou desenhar aqui para você ver, dá um zoom grande aqui, vou fazer aqui nesse vazio aqui. Toda vez que você vê essa movimentação aqui, ó, essa movimentação é uma movimentação de tendência, certo? De alta. Essa tendência de alta, vou deixar aqui na frente aqui, porque aqui eu não consigo desenhar beleza. Mais fácil para mim. O que acontece, ó? Essa movimentação aqui é uma movimentação de tendência de alta, certo? Essa movimentação de tendência de alta, a gente consegue ver que toda vez que tem tendência de alta, é rompimento de resistência, certo? Então sempre vai ter rompimento de topos. Sempre vai ultrapassar os topos. E toda vez que ultrapassar um topo, você deve entender o quê? Peraí, deixa eu voltar tudo aqui que vai ficar melhor. Vamos colocar aqui, ó, vamos fazer níveis, certo? Vou fazer níveis aqui e vou mostrar para você exatamente o que eu quero te ensinar. Aqui é porque, como o gráfico vai mexendo, ele vai me atrapalhando. Mas aqui vai dar bom. Ó, a gente vai traçando aqui, ó, os níveis. Geralmente, o que você deve observar é isso. Toda vez que sobe demais, tem aquela alta, dá tendência de alta ali, você vai operar com LTA. O que você vai observar? Isso daqui, ó. Toca, retrai. Toca. Ele é assim, ó, a movimentação é desse jeito aqui, ó. Ela vem, retrai. Aí ela vem, retrai. Aí ela vem, retrai. Essa é a movimentação de alta. E muitas vezes o que você deve observar é o quê? Sempre acontece rompimento de resistência. Olha só, isso daqui é a linha de resistência, certo? Isso daqui é uma linha de resistência, isso daqui é uma linha de resistência, isso daqui é uma linha de resistência e beleza. Então o que acontece com essa resistência? Sempre vai ter um topo rompido. Sempre vai ter um topo rompido. E quando acontece esse topo rompido, ele vira suporte depois. Então o que acontece? Essa movimentação aqui, ó, você pode utilizar de secundária para você estar fazendo a traçado. Por exemplo, aqui, ó, no nosso exemplo, ó, esse topo aqui, ó, ele era uma antiga resistência. Aí subiu, quando desceu e tocou na resistência, ela virou o quê? Ela virou um suporte. Então a sua operação, além de você traçar uma LTA aqui, né, vou mudar a cor dela aqui, além de você traçar uma LTA, você vai ter aqui, ó,
linhas de resistências antigas que viraram suporte para você usar de confluência. O que é confluência? Duas estratégias, duas formas de análise batendo para a mesma direção. No caso, quando bate na linha de suporte, a tendência é o quê? Alta. Quando bate na linha da LTA, a tendência é o quê? Alta. Você tem uma confirmação de suporte, você tem uma confirmação da LTA, então você vai comprar ali, porque é praticamente certo que vai dar bom, entendeu? Você está analisando isso, então é isso que você tem que pegar. É bem simples, né, de você estar olhando. Às vezes, assim, fica um pouquinho complicado, mas se você vai ver eu fazendo isso todos os dias ao vivo, então vai ser mamata você aprender. Mas é exatamente isso que você tem que colocar na sua cabeça. Toda vez que tocar em toda vez que você vê um ativo tá na tendência de alta, você já bota na sua cabeça LTA. Então você vai traçar LTA. Você tá na tendência de alta, você já sabe que você vai operar para quê? Para compra, sempre a favor da tendência. Aí, o que você vai lembrar também? Quando está na tendência de alta, quer dizer que está tendo rompimentos de resistência, certo? Então, os topos estão sendo rompidos. Então, o que acontece? A movimentação, ela sempre vai ultrapassar aquele topo. Então, o que vai acontecer? As resistências, você pode ter um gatilho para operar a favor do rompimento, ou então você aguardar ele ser rompido para depois, na volta, ele tocar novamente ali na resistência. A resistência, quando ela é rompida, ela vira suporte, entendeu? Por quê? Porque o gráfico, o preço, ele está acima daquela resistência, acima daquela linha. A linha, quando ela fica debaixo do preço, ela vira o seu suporte. Se ela está acima do preço, é uma resistência. Capiche? E é assim que funciona. E vice-versa, tá? Então, quando você estiver operando nesse mesmo cenário aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, não vou conseguir apagar bonitinho, mas vamos ver se eu consigo puxar aqui, ó. Aqui dá para me puxar mais ou menos aqui, a gente vê e fazer a movimentação contrária, que é a gente vir fazendo isso daqui, certo? Algo desse tipo aqui, que seria a nossa LTA, a LTB, né? Que a gente faz a linha por cima, logo aqui, e é aquilo. Toda vez que acontece isso é rompimento de fundo. Então o que é o rompimento de fundo? É isso daqui, rapaz. Isso daqui é o rompimento de fundo, ó. Sempre que o preço está abaixo da linha, em cima nós temos resistência. Então, se rompeu uma linha que antigamente era suporte, ela vira o quê? Resistência. Rompeu o suporte, ela vira resistência. Rompeu resistência, ela vira suporte. Entendeu? O preço, ele te conta se aquela linha antiga que você traçou é uma resistência ou é um suporte, porque uma pode virar a outra. Entendeu? E é isso, galera. Um aulão aqui, né? Essa aula ficou um pouquinho maior, mas explicando e também mostrando na prática como que funciona essa movimentação LTA e LTB. Também suporte e resistência na aula passada e exemplo de pegar operações, né, do suporte e resistência. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido, essa é a parte técnica ali, né, de você estar analisando, né, movimentação, e eu vou fazer mais aulas para vocês, né, vai ter muita aula aí explicando e principalmente na prática, onde eu vou mostrar para vocês quando operar a favor de rompimento e quando não operar a favor de rompimento, porque o mercado, galera, é muito simples de ser analisado. E tem muita gente que inventa moda, quer inventar a roda com algo que não dá certo, sabe? Às vezes dá certo ali uma hora na sorte, mas não é sempre que funciona. E você tem que se apegar a uma forma de análise e casar com ela. Você não pode ficar pulando de galho em galho, porque quando você pula de galho em galho, você vai achar, você pega no erro o tempo inteiro. O mercado, ele é traiçoeiro e ele te pune. E ele te pune quando você não faz o certo. E o certo é você operar da maneira mais simples possível e se tornar profissional daquela forma analítica, beleza? E eu tô te passando todo esse conteúdo de graça e a única coisa que eu quero de você é o quê? Que você me engaje comigo, eu quero que você curte meus vídeos, quero que você comenta e eu quero que quando você tem dúvidas, entre em contato comigo também, que é muito prazeroso para mim ver a sua evolução e ver você começar a faturar nesse mercado junto comigo, porque eu não quero estar sozinho aqui não, eu quero você do meu lado. Beleza? Valeu, a gente se encontra aí nas próximas aulas. Assiste as aulas do Oráculo, que vai te ajudar nessa parte analítica. Às vezes no início você não tem tanta confiança, o Oráculo tem uma assertividade muito boa, vai te ajudar a estar analisando o mercado com você, tanto por foto, por print e também de forma automática, né? Você pode estar utilizando ele aí. Tem as premiações do Oráculo lá que pode estar te ajudando também, que tem alavancagem de banca, a lista de alavancagem, várias coisas legais lá para você. E é isso. Daqui a pouco tem live, daqui a pouco tem mais operações, então fica ligado no grupo e qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Até mais!